Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1, né, a gente está discutindo agora cálculo variacional, né, e, como eu disse na última aula, a gente vai, daqui a pouco, começar a aplicar esses conceitos matemáticos para problemas dinâmicos, e a gente vai ver como que a gente pode, então, resolver problemas de mecânica clássica com material bastante diferente daquele que a gente usou para a mecânica newtoniana, né? Então, a gente vai entrar aí na mecânica lagrangiana, mecânica e equações de Hamilton. Na aula passada, né, a gente começou a discutir esse ferramental matemático, né, a gente começou o problema a gente começou a introdução de cálculo variacional, a gente discutiu o problema de encontrar extremos, né, até que a gente chegou na equação de Euler, e a gente acabou também dando alguns exemplos. Na aula de hoje, eu quero continuar com algumas aplicações, exemplos de algumas aplicações da equação de Euler, tá? Alguns exemplos um pouco mais complexos, esses exemplos vão servir principalmente para mostrar para vocês que a escolha de um sistema de referência é muito importante, né? Escolha de quem é a sua variável independente, de quem é variável dependente, é fundamental para que você tenha uma solução razoavelmente fácil para esse tipo de problema. Se você lembra na aula passada, eu falei, né, que montar o problema talvez é o maior desafio nesse tipo de solução, né? Quando a gente opta por seguir equações de Euler, né, que mais para frente vai tornar equações de Euler-Lagrange para a mecânica lagrangiana, a gente vai ver que montar o problema pode ser um desafio muito grande, né? E então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é que isso é verdade mas que dá para a gente remediar. Então, o primeiro problema que eu quero discutir com vocês é o conhecido problema da braquistócrona, que o problema da braquistócrona, né, para começar, já é para falar a palavra braquistócrona, né, que é difícil. Mas tem mais um problema, que é descobrir, basicamente, o caminho que uma partícula de massa m, saindo do repouso de um ponto x1, y1, até um ponto x2, y2, sob a ação de uma força constante, por exemplo, a força da gravidade, né, na superfície da Terra, o caminho que ela percorre para chegar de um ponto ao outro com um tempo mais curto. Ou seja, encontrar o caminho para o qual o trajeto é cumprido no menor tempo, tá? Então, pessoal, basicamente, o que eu quero fazer aqui, eu quero sair de um ponto A e parar num ponto B, certo? E, para isso, né, eu vou adotar o seguinte sistema de coordenadas, né? A gente está acostumado a falar de sistema de coordenadas, vou fazer aqui do lado, com x e y. O que eu vou fazer é rodar isso daqui de menos 90 graus, tá? De modo que eu vou ter agora o y nessa direção e o x nessa, tá? E a força, que é uma força constante, vai estar agindo na direção x, tá? Então, eu vou dizer para vocês que a força está nessa direção, que é a direção x. Legal? Bom, e o problema da braquistócrona é minimizar o tempo do percurso. Portanto, assim como a gente fez lá no caso da lei de Snell, o que a gente quer achar é o tempo mínimo. Ou seja, lembrando que t é a integral de delta t, de dt, então isso é a integral de a até b de ds sobre v, onde, né, eu tenho esse caminho percorrendo de a até b, o ds é um pedacinho desse caminho que eu posso decompor em dy e dx. Exatamente como a gente já fez na aula passada, os dois exemplos que a gente veio discutindo. Tá bem? Bom, então, pessoal, a gente pode fazer o ds como raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx, exatamente como a gente já fez na aula passada. Tá? Quem não assistiu ainda à aula passada,
eu recomendo que vá lá e dá uma olhadinha para ver como é que a gente chega nisso daí. Legal? Agora, a gente matou essa parte. E essa parte? E o V? Qual que é a velocidade? Veja, ele saiu do repouso. Então, a minha pergunta é, qual é a velocidade dele em um ponto qualquer, digamos aqui. Ou então, depois, aqui. Então, qual que é a velocidade dele em cada ponto dessa trajetória? Né? Para isso, a gente vai assumir que A é a origem do sistema de coordenadas que tem um potencial, energia potencial zero. Tá? Eu vou falar para vocês que a energia potencial aqui é zero. Né? Se vocês lembram do nosso curso, lá atrás, a energia potencial a gente conhece a menos de uma constante, porque a gente conhece a diferença de energia potencial, né? Então, eu posso definir o zero de energia potencial onde eu quiser. Então, eu vou definir aqui no ponto A. Se eu defino a energia potencial igual a zero aí, né, eu vou falar que x1 é igual a zero, só por questão de simplicidade, mas não muda em nada, porque eu vou estar preocupado apenas com a diferença de x numa posição e o x em A, né, eu estou preocupado com ΔX, se eu chamo x1 igual a zero, daí eu posso simplificar e chamar apenas x, esse tamanho. Portanto, o U de x é igual a menos a integral de f de x, de A até x, que nada mais é menos f0 vezes x. Certo? Essa é a energia potencial em qualquer ponto aqui. Se eu estou nesse ponto aqui, essa distância é x, então a energia potencial aí é menos f0 x. Tá bom? Legal. E como a massa está inicialmente em repouso, o T em x1, ou seja, o T em A, também é zero, porque a energia cinética é mv² sobre 2. Se está em repouso, isso aqui é zero. Portanto, pela conservação de energia, veja, a única força agindo no sistema que eu tenho é uma força constante. Força constante, ela é conservativa, né? O rotacional dela é zero. Então, se a única força é conservativa, a energia se conserva. Se a energia se conserva, a energia cinética mais a energia potencial mais a cinética, em qualquer ponto aqui da trajetória, tem que ser igual à energia potencial mais cinética em A. Mas a energia potencial em A, eu defini como sendo zero, tá? E a energia cinética, como ele está parado, também é zero. Portanto, a energia total mecânica do meu sistema é zero, certo? De modo que, em qualquer ponto x, qualquer ponto aqui da trajetória, eu vou ter que menos f0x mais mv² sobre 2 é igual a zero. Ou seja, a posição x desse ponto, a velocidade nesse ponto. Portanto, pessoal, eu vou falar para vocês que v é igual a raiz quadrada de 2f0x sobre m. Né? Simplesmente passei esse cara para cá do igual, multipliquei por 2, dividi por m e tirei a raiz quadrada. Note que aqui eu não coloquei mais ou menos, tá? E como ele saiu do repouso e tem uma força na direção x, obviamente ele vai acelerar na direção x e obviamente a velocidade vai ser na direção x. Ou seja, obviamente a velocidade vai ser positiva. Né? Então nem preciso me preocupar com o sinal mais ou menos aqui. Legal. Então essa é a velocidade. Portanto, pessoal, né, o t, né, a integral, vai se tornar a integral de ds sobre v, que vai ser a integral de 0 até x de raiz de m vezes raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado sobre 2f0, raiz quadrada de 2f0x. Né? Isso aqui era dividido por m, né? Dividido por raiz de m, eu joguei a raiz de m lá para cima. Tá? Foi simplesmente isso que eu fiz aqui. Por isso que ele apareceu lá em cima. Legal? Beleza. Bom, note que isso é constante, 2f0 também é constante. Então, esses caras eu posso tirar fora da integral, de modo que isso vai me restar dentro da integral, tá? A gente pode, então, falar que o f, y, y' e x é igual a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, dividido por raiz de x. Tá joia? Beleza.
Agora, vamos aplicar a equação de Euler para esse cara, tá? Se a gente for aplicar, a gente vai ter que del f, del y é zero, e del f, del y' é igual a 1 sobre raiz de x, y' dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, certo? Bom, agora a gente já sabe onde a gente vai chegar. Perceba, esse cara aqui é zero, né? Se esse cara é zero, a equação de Euler-Lagrange, desculpa, a equação de Euler, nesse caso, que ela é simplesmente isso daqui, ela vai se tornar que 0 menos d dx desse cara complicado aqui é igual a zero, né? O d dx desse cara aqui é uma derivada bastante longa, né? Mas a gente tem a vantagem que se essa derivada é igual a zero, a gente tem a vantagem que esse cara é uma constante. E eu vou chamar essa constante de 1 sobre raiz de 2a. Tá? Ao invés de chamar a constante de a, eu vou chamar de 1 sobre raiz de 2a. Por quê? Porque eu já sei o resultado, né? Como eu já sei o resultado, vai ficar mais bonitinho o resultado no final, tá? Quem não sabe o resultado ia chamar de A, C ou qualquer outra letra, não ia ter a sacada de colocar 1 sobre raiz de 2a aqui, tá? Eu só coloquei porque eu já sei o resultado, então escrevi a minha constante dessa forma, tá bom? Legal. Ou seja, o y que satisfaz o meu caminho de tempo mais curto, ele tem que satisfazer essa equação aí. 1 sobre raiz de x vezes y' dividido por raiz de 1 mais y' ao quadrado tem que ser igual a uma constante, tá? Então, a gente pode resolver esse cara simplesmente elevando ao quadrado dos dois lados, fica 1 sobre x vezes y' ao quadrado dividido por 1 mais y' ao quadrado igual a 1 sobre 2a, de modo que eu posso pegar, né, tudo isso daqui, multiplicar aqui, 2a multiplicar ali, né, fazendo pequenos rearranjos na equação, eu fico com 2a y' ao quadrado igual a x, 1 mais y' ao quadrado. Eu posso isolar quem tem y', né, de modo que eu jogo esse termo para cá, eu fico que 2a menos x vezes y' ao quadrado é igual a x. Eu posso passar agora esse termo dividido aqui, tirar a raiz quadrada. Com isso, eu tenho que y' é igual a dy dx, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de x sobre 2a menos x. Portanto, integrando, eu tenho que y é igual a mais ou menos a integral de 0 até x de raiz quadrada de x sobre 2a menos x dx. Note que eu não faço y menos y0, porque eu assumi que aqui era a origem, né? Então, y é zero. Então, y menos zero, então, fica y. Isso aí, então, é igual a integral de 0 até x eu vou multiplicar por raiz de x aqui em cima e aqui embaixo também. Então, fica x, 2ax menos x quadrado embaixo, tá? Percebam que aqui tinha um menos, aqui eu não usei o menos, só mantive o mais, porque no sistema que eu escolhi, estou dizendo que meu y está aumentando, tá? Então, é só uma questão aí de referencial, tá bom? Então, eu sei que o meu y está aumentando aqui nesse caso. Bem, agora, pessoal, é só integrar, só resolver essa integral. E resolver essa integral não é algo muito simples de se fazer na mão, tá? A gente tem que consultar tabelas, etc. E, após consultar a tabela, a gente vê que uma substituição de variável que funciona bem é falar que x é igual a a vezes 1 menos cosseno de θ. Eu sei que vocês devem estar torcendo o nariz aí, mas porque não é realmente alguma coisa que salta aos olhos. Você olha essa integral aqui, você não pensa, eu vou substituir x por esse tanto. Pelo menos eu não penso isso, tá? A gente tem que olhar em tabelas, né? Ou então fazer várias vezes aí até chegar numa solução bacana, ou jogar no Wolfgram, na internet, e tentar mandar resolver, tá? Mas, de qualquer forma, se a gente faz essa substituição x igual a vezes 1 menos cosseno de θ, a gente tem aqui embaixo
raiz de 2ax menos x quadrado fica 2a quadrado menos 2a quadrado cosseno θ menos a quadrado mais 2a quadrado cosseno θ menos a quadrado cosseno ao quadrado de θ. Perceba que esse cara cancela esse cara menos esse dá a quadrado, portanto, isso aqui dá simplesmente raiz quadrada de a quadrado menos a quadrado cosseno ao quadrado de θ. Eu consigo tirar o a aqui fora, fica a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Todo mundo sabe que isso aí é a seno θ. Tá bem? Então, perceba aqui embaixo fica bem mais simples. Em cima também, dx fica a seno θ dθ. Tá? Por quê? Derivada de 1 dá 0, derivada de menos cosseno dá seno. Então, fica dx igual a seno θ dθ. Portanto, agora basta, então, substituirmos x por isso, raiz quadrada de 2ax menos x quadrado por isso, e dx por isso. Certo? Fazendo essa substituição, eu tenho, então, que isso vai de uma integral de 0 até θ, a 1 menos cosseno θ, dividido por a seno θ vezes a seno θ dθ. Tá bem? Então, obviamente, esse cara cancela com esse, e a integral fica uma integral extremamente simples, de 0 até θ, de a vezes 1 menos cosseno θ. Tá bom? Com isso, essa integral, então, dá simplesmente a vezes a integral de 1 dá θ, a integral de cosseno θ dá menos seno θ. Isso daí é avaliado entre 0 e θ. Obviamente, quando dá 0, esse cara dá 0, esse cara dá 0, então dá simplesmente a vezes θ menos seno de θ. Certo? Ou seja, a solução para o tempo mais curto, alguém poderia ter pensado, é uma linha reta, ou, sei lá, desce primeiro, depois vai. Note que cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem. Nessa daqui da linha reta, o caminho é mais curto. Só que a aceleração aqui é menor, né? Ela é constante. Então, quer dizer, a velocidade vai aumentando aos poucos. Esse cara aqui, o caminho é mais longo, só que aqui acelera de uma vez, de modo que ele percorre esse outro resto do caminho com mais velocidade, né? Mas note que não é nenhum desses, né? O caminho de menor tempo, ele é descrito por x igual a 1 menos cosseno θ e y igual a θ menos seno θ, certo? É uma equação que é parametrizada em θ, tá? E que o nome desse sistema de equações aí é uma cicloide. E para a gente ter uma ideia o que é isso, tá? É como se eu desenhasse um disco de raio A, então, daqui até aqui é A, tá? Eu imagino que aqui eu tenho, então, um eixo horizontal, de modo que esse disco vai girando sem deslizar pelo eixo horizontal e a posição aqui vai marcando o caminho. Ou seja, então, o caminho ele é definido, então, tá difícil desenhar aqui. Que eu estava com a borracha. O caminho, então, ele é definido pela posição aí desse pontinho. Tá? Deixa eu tentar fazer de uma forma um pouco mais bonitinha aqui para vocês. Então, é basicamente... Tá difícil de seguir, mas é basicamente isso daí. Tá? Então, é quase que não é exatamente um arco de círculo, mas é quase isso, tá? E o θ, pessoal, se vocês percebem, né, esse cara vai desenhando aí essa curva que eu consegui desenhar, né? A minha curva não ficou tão ruim, percebam? Ó, a pontinha aqui vai descendo nessa curva. E o θ que eu estou usando nada mais é do que o ângulo
que esse raio aqui faz com a vertical. Tá? Quando eu estou lá em cima, o raio está na vertical, portanto, o ângulo θ é zero. Tá? Então, esse aqui é o caminho. Tá? O caminho é esse, não é uma linha reta. Essa linha reta ficou qualquer coisa menos reta, né? Não é uma linha reta, não é uma coisa, um arco de círculo de verdade, não é uma coisa assim. Então, realmente, o caminho mais que chega mais rápido é a cicloide. Tá joia? E a cicloide, pessoal, ela tem umas características bastante interessantes. Inclusive, né, se eu tenho, por exemplo, imagine que eu tenho um ponto A, que eu chamei de 0, 0, e um ponto B, x2, y2. Eu vou dizer para vocês que esse ponto B aqui é o ponto mais baixo da cicloide, ou seja, é quando θ vale π, tá? Quando θ vale π, ou seja, seria quando ele chegasse aqui, em cima, chegasse aqui. Tá? É o ponto mais baixo da cicloide. Então, se eu quisesse sair de A e vir para esse ponto B, o caminho mais curto não, né? O caminho que levaria o tempo mais rápido seria esse cara aí, tá? Seria essa cicloide. Agora, um problema que eu quero que vocês pensem, tá? Então, imagine que B, ele é o ponto mais baixo da cicloide, tá? É para θ igual a π. Se eu vou lá e pego uns carrinhos, eu monto uma pista desse jeito, pego os carrinhos, ponho um carrinho vermelho aqui em A, tá? Segura ele aí. Coloco um carrinho azul aqui em B. Coloco um carrinho amarelo, aqui, aliás, em B não. Coloco o carrinho vermelho no ponto que eu vou chamar de A, o carrinho azul no ponto que eu vou chamar de C, o carrinho amarelo no ponto que eu vou chamar de D, e um carrinho branco no ponto que eu vou chamar de E. Tá? E eu solto os 4 carrinhos ao mesmo tempo. Tá? A minha pergunta é, qual dos 4 carrinhos, vermelho, azul, amarelo ou branco, vai chegar primeiro no ponto B? Tá? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Isso é um dos exercícios da lista que eu deixei proposto, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Tá? Então, eu quero que vocês resolvam esse problema e quiserem responder nos comentários, etc. Ou então a gente pode discutir mais tarde. Qual dos 4 carrinhos chega antes? Tá legal? Bom, então, agora a gente já viu o problema da braquistócrona, a gente até aprendeu a falar braquistócrona. Vamos para o segundo problema. Então, pessoal, agora a gente vai resolver um segundo problema, né, um problema bem interessante também, cujo nome é mais fácil, já começa bem por causa disso, é o problema da catenária. E esse problema da catenária é um problema que a gente vê no dia a dia. Tá? É um problema bem comum no dia a dia, que é aquele problema do tipo, você pendura uma corda uniforme de densidade linear de massa lambda entre 2 pontos, A e B. A é x1, y1, B é x2, y2. Eu quero que você calcule a função que define o formato que a corda ficará devido à ação da gravidade. Tá? Ou seja, né, imagina, você tem um ponto A, eu bati um preguinho aqui no ponto B, e eu tinha uma corda, pendurei essa corda. Ela fica desse formato, certo? Daí eu ter uma corda um pouquinho diferente, eu fiz um outro ponto A, um outro ponto B, e pendurei uma corda um pouquinho diferente. Um pouquinho mais longa, por exemplo. Ela ficou nesse formato. Percebam que, a princípio, os formatos parecem distintos. Tá? Mas o que eu garanto para vocês é que tem uma função que define tanto o formato da corda à esquerda quanto o formato da corda à direita. Tá? Obviamente, o fato de uma ser mais longa que a outra, a posição de A e B sendo diferentes, ela parece que ela está pendurada distinta, mas, na verdade, é a mesma função. Então, para isso, eu vou fazer aquela mesma jogada de usar o eixo Y para cá, o eixo X para baixo, ou seja, eu estou usando o X, eu estou rodando aquilo que a gente está acostumado a olhar por menos 90 graus, e eu estou falando que tem uma força da gravidade para baixo, que é mg x chapéu, e de modo que, né, o DF, né, para um pedacinho de corda, né,
Eu pego, por exemplo, esse pedacinho de corda aqui, de massa dm, esse cara tem uma força da gravidade dm vezes g na direção x chapéu. Tá joia? Legal. Então, pessoal, a gente sabe, para resolver esse problema, a gente sabe que a natureza é preguiçosa, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não só a gente, mas as coisas na natureza gostam de ficar no seu arranjo de menor energia, tá bem? Quando a gente está cansado, a gente gosta de deitar. As coisas da natureza, mais ou menos isso, né? Então, obviamente, o formato que a corda vai ter é aquela que minimiza a energia potencial gravitacional da própria corda, certo? Então, se a gente assume esse sistema de coordenadas, tá? De modo que a força agindo num pedacinho dm da corda é dm g x chapéu, eu posso, então, escrever a energia potencial desse pedacinho como du igual a menos dmg vezes x. Tá? Eu vou falar que aqui a energia potencial é nula, né? Eu posso, mesmo jeito que eu tinha feito no exemplo passado, né? Só vai adicionar uma constante, e como a função as equações de Euler envolvem derivadas, a constante não serve muito para grandes coisas, né? Então, perceba o seguinte, isso aqui é x, essa altura aqui, tá? Então, o du é menos dm gx. Mas se a densidade é uniforme, vocês concordam comigo que dm nada mais é do que lambda ds, onde ds, de novo, é um pedacinho da corda, certo? Bem, então, pessoal, eu vou poder fazer aqui aquela mesma matemática que a gente já fez algumas vezes nesse curso, que é, eu quero minimizar a energia. Então, a energia vai ser integral de du, que é a integral de lambda gx ds, e o ds, assim como a gente já fez antes, eu vou chamar de raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado dx, de modo que, como lambda e g são constantes, eu posso tirar fora da integral e adotar, só essa parte aqui como minha função f, tá? Então, a minha função f, nesse caso, é x raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, tá? Então, só para quem não lembra, eu estou desenhando aqui o ds, né? O ds é um pedacinho aqui da corda, que eu vou decompor em dx e dy, tá bem? Do mesmo jeito que a gente já veio fazendo nesse curso, tá legal? Bem, feito isso, pessoal, agora é só aplicar a equação de Euler para resolver o problema, tá? Então, sendo a função do tipo x raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, obviamente a gente tem que a derivada de f em relação a y é nula, a derivada de f em relação a y' é x vezes y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá bem? Beleza. Com isso, pessoal, a equação de Euler, ela torna-se simplesmente, de novo, exatamente como a gente já fez, 0 menos d dx de x, y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a 0. Obviamente, esse cara tem que ser uma constante. Eu vou só chamar de c essa constante agora, tá? Ou seja, vamos rearranjar de novo, elevando ao quadrado dos dois lados, e passando esse cara multiplicando aqui, eu tenho que x ao quadrado, y' ao quadrado é igual a c quadrado 1 mais y' ao quadrado. Pego todo mundo que tem y', trago para o mesmo lado, eu fico que x quadrado menos c quadrado vezes y' ao quadrado é igual a c quadrado. Passo esse cara dividindo e tiro a raiz quadrada, e eu tenho que y' é igual a c sobre raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado. O aluno mais atento vai falar, pô, professor, não é mais ou menos c? E o professor fala, não precisa, né? Porque o c é uma constante. Eu não sei se ela é positiva ou negativa, que diabo que é c. Então, eu posso simplesmente pegar o mais ou menos e chupar para dentro do c, de modo que, né, se ela for negativa, é o sinal negativo, se for positivo, é o sinal positivo, e beleza, tá? Então, uma vez que eu ponho c, já estou englobando, qualquer
sinal aí. Legal? Bom, então agora, para achar o caminho que eu quero, né? Ou seja, para achar a função y de x que dá para mim o formato da corda, eu tenho que a integral de x1 até x de c sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos c quadrado dx. Tá? E essa integral ela não é difícil. Basta fazer uma substituição de variável, né, que a gente pode fazer bem fácil, que é x igual a c cosseno hiperbólico de θ. Tá? A gente lembra aqui um pouquinho de funções trigonométricas hiperbólicas, né, que cosseno hiperbólico de θ ao quadrado mais c menos, que é um menos seno, seno hiperbólico de θ ao quadrado é igual a 1, né? O seno e cosseno normal é mais, mas aqui é menos, tá? Então, se eu faço isso, tá? Se eu chamo x de c vezes cosseno hiperbólico de θ, né? Eu tenho que dx nada mais é do que c seno hiperbólico de θ de θ, a derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, não é menos, tá? Quem não lembra desses detalhezinhos, dá uma olhadinha no livro de cálculo 1, tá bom? E também essa raiz quadrada aqui embaixo, fica a raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado, fica c quadrado cosseno ao quadrado de θ menos c quadrado. Eu consigo tirar o c para fora, fica c vezes raiz quadrada de cosseno ao quadrado menos 1, que dá c vezes seno hiperbólico de θ. Com isso, pessoal, com isso, eu consigo, então, substituir na nossa integral. A integral vai virar, então, integral de θ0 até θ de c vezes c seno hiperbólico de θ de θ dividido por c seno hiperbólico de θ de θ. Esse cancela com esse. E essa integral da coisa mais fácil que isso é impossível. O y dá c vezes θ menos θ0, onde c e θ0 dependem das condições iniciais do meu problema. De qualquer forma, a função que descreve o formato da corda nada mais é do que y igual a um c vezes um arco cosseno hiperbólico de x sobre c mais uma constante a. Tá? Ao invés de escrever menos c θ0, eu chamei de a, uma constante. Ou, também posso falar que x é igual a c vezes cosseno hiperbólico de y menos a sobre c, onde a e c dependem das condições iniciais. Ou seja, então se a corda era assim ou assim, né, eu tinha desenhado x para baixo, y para cá. Então, o y de x vai ser um c cosseno hiperbólico de y menos a sobre c. Então, esse é o x de y, perdão. Tá bem? Tanto para essa corda quanto para essa corda. O que muda, por exemplo, essa corda ela é mais fechadinha, por quê? Porque ela é mais longa, tá? Então, o que vai mudar, provavelmente, é essa constante c. Tá joia? Então, pessoal, isso é parte da história, né? Porque quando a gente resolveu esse cara aqui, em um momento, eu falei para vocês, uma corda de comprimento L, por exemplo. Tá? Obviamente, se eu tenho, vamos desenhar aqui em cima, um ponto A e um ponto, deixa eu apagar aqui, e um ponto B, tá? Eu pego uma corda, que nem essa cordinha azul aqui, que é do tamanho dessa distância, e eu prendo, vai ficar esticado. Eu pego essa corda vermelha, ela vai fazer um negócio assim. Se eu pego essa corda verde, vai fazer um negócio assim. Se eu pego essa corda vermelha já foi, verde já foi, azul escura, ela vai fazer um negócio assim, tá? Então perceba que o formato é diferente, né? Ela parece ser diferente. Mas o que muda? Veja, o A e o B continuam constantes. O que muda é o comprimento da cada corda. Essa corda está aumentando os comprimentos, tá?
Então, a história aqui que a gente resolveu, ela é meio verdade, né? A gente vai ver na próxima aula que, para resolver de verdade esse problema, a gente precisa de um vínculo. E o vínculo é o tamanho da corda, tá? Uma vez que a gente sabe o tamanho da corda, tá? A gente, então, consegue saber exatamente o formato aqui, se é esse ou se é esse. Obviamente vai ser alguma coisa desse tipo, tá? Não vai mudar, vai ser um arco cosseno hiperbólico. Agora a gente vai ter uma decisão de quem é C e quem é A nesse caso, tá bem? Bom, mas isso é matéria para a próxima aula. Mas não desliga ainda, porque tem mais um ponto que a gente quer discutir aqui, que é o seguinte. Toda a vida, a gente escreveu o eixo XY de um jeito diferente. A gente sempre escreveu o eixo XY desse jeito aqui. O X para a direita e o Y para cima. Não sei se vocês perceberam, mas nos dois exemplos que a gente resolveu hoje, eu escrevi assim. O que é simplesmente tirar esse cara aqui de menos 90 graus, tá? Mas por que eu fiz isso? Tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso, pessoal, não é porque eu acho mais bonito, mas é porque facilita demais a resolução do meu problema. E eu vou dizer por quê. Perceba nos dois casos. Vamos lá. Vamos perceber. Vamos olhar nos dois casos. Vamos olhar no caso da braquistócrona. O F, no caso, ficou raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dividido por raiz de x. No caso da catenária, o F ficou raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. O que as duas equações têm em comum? As duas equações têm em comum que nenhuma delas depende explicitamente de y. Perceba, não tem y aqui, tem y', mas não tem y. Aqui também não tem y. Tá bem? Ou seja, o fato de não depender de y facilita a vida da gente, porque del f del y é zero. Se del f del y é zero, da equação de Euler, eu tenho que esse cara aqui, eu tenho que essa derivada total é zero. Ou seja, esse cara aqui é uma constante. Tá? Eu tenho, então, que esse cara é uma constante. Isso facilita muito a nossa resolução. Mas percebam, nem sempre isso é possível. Tem caso que não dá para escolher uma coordenada que não vai ter y e x. Tá? Mas se for possível eliminar a dependência com a coordenada da variável dependente, que é o y, isso facilita demais o problema. Só para a gente ter uma ideia, vamos pensar que a gente tivesse tomado o problema da catenária usando o sistema usual de coordenadas. Tá? Se eu tivesse falado que eu tinha y para cá e x para cá. Tá? Aquele sistema de coordenadas usual que a gente está acostumado a usar nos nossos cursos. Se fosse isso, a minha energia potencial, ela ia só mudar pelo seguinte, ela ia ser mais, né? Porque daí quanto mais alto estaria, maior seria a minha energia potencial, né? Mais lambda GY ds. Ou seja, ela ia dar o F igual a Y, né? O F de Y, Y' x ia ser Y raiz quadrada de 1 mais Y' ao quadrado, tá? Bem, a cara é muito parecida com essa. A única diferença é que aqui tem x e agora aqui tem y. Só essa a diferença. Mas vamos aplicar a equação de Euler para esse cara. Vamos ver, né? Então, pessoal, del f del y é igual a 1 mais y' ao quadrado. Agora, porque tinha um y. Del f del y' vai ser igual a y
y' dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Com isso, a equação de Euler torna-se, então, vamos lá, del f del y menos d dx desse cara aqui, tá? Mas note, é d dx, não é del x, é d. O fato de ser d quer dizer o quê? Derivada total. Isso depende de x, isso depende de x, isso depende de x. Ou seja, temos que usar a regra da cadeia. E a equação torna-se simplesmente isso daqui. E olha que eu não conferi as contas. Pode ser que eu tenha errado alguma coisinha aí, eu acho que não, mas peço que confiram. Perceba, fica esse termo, 1 mais y' ao quadrado, menos y' ao quadrado dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, menos y vezes y duas linhas, tá? Esse primeiro termo que vem da derivada do y, né? Então fica y'. Esse segundo termo vem dessa derivada desse cara, então fica y vezes y duas linhas, tá? Depois vem a derivada do de baixo, então fica y vezes y' ao quadrado vezes y duas linhas dividido por 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios, igual a zero. Ou seja, olha o que a equação de Euler resulta. Uma equação extremamente longa e difícil de resolver. Tá bem? Enquanto se eu inverto os eixos e eu faço sumir a minha variável dependente da função de Euler, eu tenho simplesmente isso daqui. Percebam a diferença. Ela é gritante. Tá? Ou seja, é muito mais fácil de resolver. Então, pessoal, a mensagem final que eu quero deixar para a aula de hoje é a seguinte: eu quero que vocês façam bastante dos exercícios aí que estão propostos na lista de problemas, venham discutir com a gente, porque realmente a grande sacada desse método é saber montar o problema, tá? Veja, uma montagem um pouco errada pode resultar em algo quase impossível de resolver, tá? Enquanto uma montagem correta ou adequada, digamos assim, as duas são corretas, né? Porque não está errado isso daqui, só está difícil de resolver. Uma montagem mais adequada te dá um caminho muito mais suave para chegar à solução. Tá legal, pessoal? Então, na aula que vem, a gente vai continuar nesse assunto, a gente vai ver outras formas da equação de Euler, e a gente vai ver, então, o que acontece quando a gente tem vínculos. Por exemplo, vínculos do tipo do tamanho da corda ser constante, ou vínculo do tipo eu estou andando na superfície de um cone, tá? Então, tem diversos tipos de vínculo que a gente pode usar, que o problema pode pedir, e a gente vai ver como lidar com equações de Euler, com vínculo, e a gente vai resolver também alguns problemas. Tá legal, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado a aula. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.